O Brasil tem mais de 25 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. São 7 milhões de pessoas que não enxergam nada e umas 20 milhões de pessoas que têm baixa visão. Hoje, aqui no Clube da Construção Civil, no RotaCast, você vai conhecer os produtos da Ronquete Produtos Acessíveis, que são especialistas em acessibilidade, e vamos levar a você os melhores produtos de sinalização. Meu nome é Eduardo Ronquete, eu sou arquiteto por formação, empreendedor por vocação. Eu tenho a acessibilidade como uma missão de vida e por isso nós formamos aí a Ronquete Produtos Acessíveis e é um prazer estar aqui no Clube da Construção Civil levando informação útil e prática para você, arquiteto, engenheiro, construtora, incorporadora, para deixar suas obras 100% acessíveis. Lembra, acessibilidade vai muito além de rampa ou sanitário acessível. De nada adianta você colocar uma rampa se você não sinalizar as escadas. De nada adianta você colocar um sanitário acessível se você não colocar o braille nas placas da edificação. Mas quem vai contar tudo isso para nós, nada mais, nada menos do que os sócios da Ronquete Produtos Acessíveis. Quero que você se apresente, Giovanni Oba e Gustavo França vão se apresentar e contar um pouquinho para nós sobre o que é a Ronquete Produtos, para que ela veio no mercado, Giovanni. Bom, meu nome é Giovanni, sou um dos sócios da Ronquete Produtos e um dos motivos da Ronquete Produtos ter vindo para o mercado é que, além de todo o ecossistema que a gente já tem hoje construído, que envolve educação, a elaboração de projetos laudos e consultoria de acessibilidade, né, nós entendemos que a parte de produtos também era uma parte que precisava de ajuda, vamos dizer assim, para deixar o Brasil acessível. Então, a gente trouxe alguns produtos hoje aqui de sinalização para mostrar para vocês, mostrar qual que é a diferença de um de outro, por que precisa ter um relevo, e o braille, e vamos dar um contexto aqui geral sobre esse tema. Muito bom, então já segue a gente aqui no canal, porque esse seu like vai ajudar muito a levar essa informação a muito mais pessoas. Mas quem vai contar para nós sobre quando usar uma placa em braille, quando usar uma placa em inox, em braille, em alumínio, quando usar esta sinalização visual dos degraus, nada mais, nada menos que Gustavo França. E aí, Gustavo, apresente-se para nós e conta um pouquinho aí desses produtos maravilhosos para as edificações, construtoras, incorporadoras usarem nas obras para elas serem acessíveis. Tudo bem, Edu? Muito obrigado pelo convite. Bom, como já dito, né? Gustavo França, faço parte desse time incrível e nós trazemos aqui hoje produtos que foram desenvolvidos por pessoas que pensam na causa, levam a acessibilidade como a causa mesmo. E essa faz toda a diferença, porque não é um produto pensado na venda, é um produto pensado no usuário. E a venda ela é uma consequência. Então... Maravilhoso. Então conta para nós, que tipo de produtos nós vamos mostrar hoje de sinalização para as edificações? É isso mesmo? Isso é obrigatório por norma? Isso precisa ser instalado nas edificações? Quais são as características, por exemplo, hoje, de uma placa? Uma placa num apartamento, num condomínio, num salão de jogos, num salão de festas. Como tem que ser, então, hoje uma placa para ela ser acessível e atender as pessoas? Gustavo? Muito bom você ter tocado nesse assunto, porque tem muita gente que fala assim, eu quero só com braille. Não precisa ter o relevo. E uma placa, para ela ser acessível, ela precisa atender alguns aspectos. Contraste visual. Então a gente tem uma placa aqui, um exemplo, tá? Uma placa branca com contraste aqui com as escritas preta. O braille não necessariamente ele precisa ter um contraste visual, mas ele precisa existir e precisa ter o alto relevo, pois mais em cerca aí de 70% das pessoas que têm uma deficiência visual não foram alfabetizadas em braille. Então elas precisam do relevo. Então, além do braille, a letra tem que estar em alto relevo para que pessoas que têm a deficiência visual, mas não conseguem ler o braille, consigam tatear a letra. É isso mesmo? Positivo. E tem o tamanho certo. Muitas pessoas falam assim, Gustavo, eu quero uma placa pequena. Bom, a gente não consegue diminuir tanto porque precisa de atender um mínimo de norma. E a gente precisa ter isso. E uma dúvida, Gustavo, a gente estava aqui pela Expo Revestir e a gente encontrou uma placa de parecia que contava uma história de uma casa, onde nela continha um texto mesmo, grande, um parágrafo, né? Nesse caso, o que é recomendado a se fazer? Porque eu entendo que a letra desse tamanho, ela vai complicar quando você está falando de um parágrafo, né? E eu já vi em alguns lugares que nesses casos só existe o braille ali em cima, até acompanhando mesmo o texto. Como é que funciona um pouco disso também? A acessibilidade ela é delicada, né? Porque a gente precisa de adequar as coisas com o que a gente já tem hoje.
Então, o que, que eu faria num caso desse? Se é possível você separar isso, porque pensando também que ele tem que atender a altura, né? Se eu tenho um texto muito grande, eu tenho que colocar ele assim, entre 1,20 e 1,60. Fugiu disso, eu já não tenho mais um texto 100% acessível, né? Então, uma alternativa é também usar a audiodescrição do que está sendo escrito ali para auxiliar as pessoas que não enxergam Legal. a entender esse Cara, conteúdo. muito legal. Agora, um comentário que eu sempre recebo é assim: ah, Eduardo, essas placas são feias. Eu quero mudar o design. Eu quero colocar a logo da empresa. É possível hoje eu ter uma placa com uma outra cor, com outro formato, inclusive? Isso é possível aqui na Ronquete Produtos? Não só é possível, como é o nosso padrão de atendimento. Sempre quando a gente pega um projeto de algum cliente, a gente pede para ele toda a identificação visual dele com o time de marketing e a gente desenvolve todas as placas do cliente já com base na comunicação visual dele. Logotipo, Cores. cor. Então vamos imaginar aqui essa imagem, Rota C3, RotaCast. Eu poderia então pedir a você que produzisse uma placa como essa aqui, com as letras em alto relevo, nessas cores e com o braille? Positivo. Poderia ter um fundo transparente, pode ter alto relevo, pode ser placa sobreposta. São infinitas possibilidades de personalização, o que traz muito mais valor à marca do Bom, cliente. tá vendo? A acessibilidade pode ser bela, agradável e tudo a 100% acessível, atendendo às normas. Bom, falamos de placas. Agora eu queria que você mostrasse para nós que outras sinalizações em escadas, por exemplo, são necessárias e obrigatórias hoje na edificação. Gustavo? Certo, vamos lá. Nós temos aqui a parte de braille de corrimão. Então nós temos o tradicional, que são as placas em alumínio Isso aqui é colocado aonde? No corrimão? no próprio corrimão. Tá, para indicar aonde a pessoa está. Por exemplo, eu estou lendo Exato. aqui, andar 30. Em que Exato. parte do Em corrimão? que parte do corrimão a gente Ele coloca vai isso? bem no início do corrimão. Então eu preciso de ter essa placa para indicar onde a pessoa está. E quando o corrimão está terminando, né? Quando ela está chegando no outro pavimento, tem que ter também indicando onde ela está. Aí vem um ponto muito importante. Início e final não existe. Ah, escrito aqui, início e fim. Não existe. Não existe. Ah, Por quê? O que que a norma ela vai me orientar a fazer? Eu tenho que indicar o pavimento em que eu estou. E aí eu não estou num pavimento chamado início ou chamado final. Eu preciso indicar o pavimento que estou. Ah, Gustavo, mas e se eu estou num pavimento e eu preciso apenas vencer um desnível? Como que eu faço? Eu posso indicar o que que é aquilo. Então, por exemplo, eu tenho uma escada de 2 degraus. Eu posso indicar que aquilo é uma escada. Mas não necessariamente eu mudei de pavimento. Isso é um ponto perfeito. importante. Mas olha só, eu tô vendo que tem dois modelos aqui de sinalização. Um em alumínio e o outro é um adesivo, é isso mesmo? Conta para nós quando usar, por que usar, qual que é a diferença desse aqui, por favor. Vamos lá, aqui nós temos 2 produtos que atendem a norma perfeitamente. E quando que eu indico mais você utilizar desse produto aqui? Porque isso aqui é um adesivo. Isso é um Em adesivo. braille. Ele é maleável, inclusive. Isso, né? Ele pode é bem fazer, maleável, ó. E esse aqui já não, ó. Sim, Esse esse aqui já ele é é- mais rígido, Certo. né? Então, quando que eu indico a gente utilizar este modelo aqui, que também pode ser personalizado, viu, Edu? Tem outras cores, não só tem o prato, tem outras cores e pode personalizar aqui. Quando que eu indico ele? Em lugares onde crianças acessam, condomínios, teatros também. A gente teve um caso que a gente fez recentemente, que foi o do Teatro UOL, foi utilizado esse modelo aqui. Por quê? Esse daqui, ele precisa ser instalado corretamente, senão ele pode oferecer algum risco, né? Então, este modelo aqui, ele evita isso. E esse é o mais tradicional, né? Perfeito, maravilhoso. E aí nós temos a sinalização dos degraus. É isso mesmo. Então quer dizer, para a pessoa com baixa visão, eu preciso sinalizar visualmente com um contraste de cor todos os degraus. E aí você está trazendo aqui um produto diferente. Conta para nós Isso. como que é, quando eu uso, O que como que é essa funciona, fita? o que é essa fita Essa faixa aqui, que tem. para que todos possam conhecer esse produto aí. Vamos lá, vou explicar. Antes tinha no mercado esse produto padrão, que é a faixa fotoluminescente, né? Para sinalizar o degrau. Para sinalizar o degrau. Então eu Ok. preciso ter ela na pisada e no espelho. Desse modelo aqui, é necessário a gente ter 4 unidades por degrau. Eu preciso ter 2 na pisada e 2 no espelho, né? Nas 2 extremidades do degrau. Nesse caso aqui, eu já elimino isso, Edu. Então aqui eu atendo contraste visual de cor.
eu atendo fotoluminescência aqui e eu já atendo pisada e espelho. Enquanto aqui eu precisava de 4 itens por degrau, aqui eu utilizo apenas 2 itens por degrau, diminuindo o custo do cliente e diminuindo o tempo de instalação. Maravilhoso. A Ronquete Produtos também instala esses produtos na obra? É Todos, isso? Todos os profissionais que fazem a instalação são especialistas em acessibilidade. Não é uma pessoa que faz tudo, né? Não é o faz tudo. Nós temos especialistas que fazem essas instalações, fazem as adequações lá no cliente, tendo total controle ali dos itens da norma para que tudo fique perfeito. Ô Giovanni, conta então para nós qual que é a diferença então da construtora, incorporadora que está nos assistindo de comprar um produto em outro lugar e escolher a Ronquete Produtos. Qual é o grande diferencial na sua opinião? Assim, a gente veio para trazer mais do que o produto. Né? Então, o produto por si só, ele pode gerar às vezes confusão, porque você não sabe qual que você vai escolher. Né? Você pode às vezes não saber, enfim, sobre personalização e tudo mais. E a gente, na Ronquete Produtos, oferece essa consultoria. Né? E além de toda a consultoria sobre os produtos, para você instalar os produtos corretos nos lugares corretos, você também vê se você está instalando o produto no lugar certo. Porque às vezes você vai... Não, essa escada eu não quero colocar sinalização, mas precisa. E aí se você deixa, às vezes, de ter esse conhecimento, você vai ter feito... Você pode ter colocado outros produtos? Pode. Mas você vai continuar não tendo ali 100%, o seu ambiente 100% acessível. Né? Então a gente tanto ajuda a mostrar os produtos corretos, como também ajuda a ver se os produtos estão sendo instalados nos lugares corretos. Quer dizer, né? vai além do produto. É o produto, Exato. A especificação, o acompanhamento, a instalação. Na minha opinião, isso se chama segurança para o construtor, para o incorporador, para saber que ele está fazendo o certo conforme a norma e sem ter um retrabalho. Exato, isso é muito importante, sem o retrabalho. Porque se você compra, né, vamos dizer assim, adquire produtos com uma empresa que você fala, é mais barata, né, então vou pagar menos, e aí você acaba caindo em produtos de péssima qualidade, vai descolar, vai soltar, e você vai ter que recomprar com algum outro lugar, né, e aí, enfim, o que é barato sai caro, né, que a gente sempre... Maravilhoso. Então esse foi o objetivo de criar uma empresa de produtos que dê essa assistência na obra, no pós-obra. Isso, e um detalhe também é a experiência que a gente traz para essa pessoa, né, para o nosso cliente. A gente tem o cliente como, de fato, uma pessoa importante, porque ele está impactando a vida de outras pessoas com isso. Né? Então, quando você olha para tudo hoje que a gente já oferece, né, o INAER, que é o Instituto de Educação, né, de Acessibilidade, que forma especialistas em acessibilidade, você olha para a Ronquete Acessibilidade, que faz projetos, laudos e consultorias, você vê que a gente tem um know-how não apenas de produto, a gente tem um know-how de tornar o Brasil acessível, vamos falar assim, né? Que é, no caso, a nossa missão, a nossa missão de empresa mesmo, é tornar o Brasil acessível. Então hoje você está trazendo aqui todo um conjunto de sinalização para as edificações serem acessíveis às pessoas com deficiência visual, baixa visão. Então, em resumo, nós temos as placas, nós temos a sinalização dos degraus, a sinalização dos corrimãos, tudo para que a gente consiga atender as pessoas. Isso. Tá. E me conta uma coisa, quando eu uso uma faixa como essa, me conta qual é a diferença de eu usar uma faixa como essa ou usar uma faixa fotoluminescente. Ela é obrigatória em todas as escadas ou só algum tipo de escada que eu uso a faixa fotoluminescente, ou quando eu uso essa aqui que já sinaliza tudo? Conta para nós a diferença para o construtor, para o arquiteto, para o engenheiro que está lá poder entender esse universo de sinalização obrigatória. Ótimo, vamos lá. Lembrando que isso aqui é uma pequena parcela dos itens de sinalização que nós temos. Ok. Porque senão teria que ter uma mesa aqui enorme, né, Edu? Mas vamos lá. Quando que eu utilizo esse daqui? O que a norma vai me orientar? Eu preciso ter a fotoluminescência em escadas de rota de emergência. Então é obrigatório eu ter a parte de fotoluminescente na rota de emergência. Agora, uma escada externa, uma escada comum, e eu tenho uma outra escada que é a escada de emergência, eu não necessariamente preciso ter o fotoluminescente na escada comum. Quer dizer, mas todos os degraus de todas as escadas devem ter sinalização visual, é isso? Todos tem que ter o contraste, né? Todos tem que ter.
E aí o fotoluminescente ele é opcional na opção de escada comum, sem ser escada de emergência. Escada de emergência você precisa atender 2 itens, que é contraste visual e o fotoluminescente. Perfeito. E esse aqui eu posso usar então numa escada que não seja de emergência, que eu entendi. Exatamente. E também muito utilizado em área externa. Você percebe que ele é um material um pouco mais rígido, né, do que esse daqui. Que esse daqui é um adesivo e aqui a gente tem um que ele já é feito numa matéria-prima diferente. Como é então que o construtor, o incorporador pode encontrar a Ronquete Produtos, pode entrar em contato com você e eu queria que você deixasse então uma mensagem para quem está nos assistindo aqui hoje. Bom, a mensagem que a gente até trouxe em um outro podcast, né? É que às vezes a gente tenta economizar e o barato pode sair caro se você arriscar o seu projeto na mão de uma empresa que não tem essa causa como o principal norte da vida deles. Então, a Ronquete Produtos, ela vai te proporcionar desde o primeiro atendimento até a entrega final da sua obra com muita tranquilidade, com especialistas, pessoas que lutam por essa causa e certificação. Giovanni, e você? Que mensagem você quer deixar para nós hoje? A mensagem para quem está nos assistindo, arquitetos, engenheiros e construtores, donos de empresários, donos de comércio, comecem a olhar a acessibilidade como uma possibilidade, né, de atender pessoas no seu condomínio, no seu restaurante, no seu comércio, que precisam desses produtos, né, dessas normas, que dependem dessa ajuda, vamos dizer assim, para conseguir ter a autonomia e conviver, enfim, em todos os espaços acessíveis. Maravilhoso! Você percebeu, construtor, incorporador, que faz parte do Clube da Construção Civil, o quão importante é confiar a tua obra com especialistas. E não são só especialistas que conhecem norma, mas são especialistas que têm isso por missão, por propósito. Você percebe? Sabe aquele cuidado, você, construtor, incorporador, que tem numa incorporação, numa obra, que quer ver ela perfeita ao final, entregando as chaves para os seus futuros clientes? Pois é, pelo que eu percebi aqui, o olhar, essa missão também está no olhar desses profissionais da Ronquete Produtos. Pode confiar que eu acredito que você vai ter o melhor produto de acessibilidade aí no seu projeto, na sua obra. Esse foi mais um RotaCast no Clube da Construção Civil, no Rota C3, levando o que há de mais atual, útil e prático para ajudar você nas suas obras. Um abraço, nos siga aqui e bora para o próximo vídeo. Valeu! Valeu, até logo. Valeu.